Olá, mas o Insight está no ar para falarmos de assuntos relacionados à psicologia que são também do seu interesse. Como vocês já sabem, nosso programa é uma parceria entre os cursos de jornalismo e psicologia da FAG. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Aline Reis. Ela é especializada em psicologia clínica na área cognitivo-comportamental. O assunto de hoje é a psicologia no comportamento infantil. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, para a gente começar a conversa, como a psicologia influencia e ajuda a compreender o comportamento infantil? Bom, a gente tem diversos estudos que buscam entender como as crianças se comportam e por que elas se comportam dessa maneira. Esses estudos eles indicam que os pais influenciam bastante nesse comportamento das crianças. Então a gente, sempre que trabalha com a criança, trabalha sempre em parceria com os pais para que eles possam aprimorar a maneira de lidar com os filhos. E justamente os pais eles acabam influenciando no comportamento da criança, no fato dela ser mais agressiva ou mais ativa ou mais quietinha. Isso influencia desde pequenininhos, de repente? É assim, a gente tem algumas condições que vão moldar a personalidade de uma pessoa. Então, uma delas é o temperamento. Isso todo pai que tem mais de um filho sabe, quer dizer, a criança desde que ela nasce, ela tem um jeito próprio, especial de ser. Umas são mais agitadas, outras choram mais, outras são mais quietinhas, isso desde o nascimento. Esse temperamento ele vai se associar a questões do ambiente, a aprendizagens que a criança vai tendo à medida que ela cresce, né? Então os pais eles vão funcionar como um modelo, ou seja, aquilo que eu faço é observado e muitas vezes é repetido pela criança, e também em pequenas ações do dia a dia que vão ensinando para a criança o jeito certo ou errado de se comportar. Então, por exemplo, eu estou no trânsito, eu estou irritado, alguma coisa não saiu como eu gostaria. Eu xingo o motorista da frente. A criança ela observa e ela aprende com isso, mesmo que eu condene, eu diga, não faça isso. E como os pais devem agir no comportamento em relação a birras ou manhas que as crianças fazem? Eles devem corrigir ou agradar? De que forma eles devem agir? Bom, uma coisa que é bem importante é que as crianças elas buscam por atenção. Então, se eu faço coisas bacanas, se eu vou bem na escola, se eu sou um bom filho, é importante que os pais olhem para esse tipo de comportamento. E na maioria das vezes esse comportamento ele deixa de ser reforçado. Por quê? Porque é algo que está dentro do normal, dentro do esperado. Por outro lado, quando a criança ela emite comportamentos negativos como birra, como manha, não querer ir à escola, esses conseguem captar muito a atenção dos pais. Então o cuidado que eles têm que ter é o seguinte: quando, com que frequência você dá atenção para o teu filho? E essa atenção significa brincar junto com ela, participar nas atividades da escola, fazer as tarefas da escola junto com a criança, elogiar quando a criança faz algo bom, algo positivo, e não apenas no momento da birra, porque o que a criança vai aprender? Que para ter a atenção do meu pai e da minha mãe, eu tenho que fazer algo muito ruim para que eles olhem para mim. Então é importante esse contato de brincadeiras mesmo ali físico entre pais e filhos, para que eles percebam que não é a partir da birra que eles vão conseguir a atenção dos pais. Com certeza. Então, assim, eu vejo que na nossa cultura, aqui do Paraná em específico, eu já observei bastante isso, um distanciamento físico e afetivo. Então, é aquela ideia de que eu cumprimento de longe, eu não digo que eu amo, mas ele sabe que eu amo. Tá, mas o que você faz ou o que você diz para que ele se sinta amado? Então, muitas vezes a criança ela não consegue captar esse amor dos pais ou essa atenção dos pais e acaba buscando isso de uma maneira negativa. Então, na medida em que os pais eles aumentam o tempo com a criança, ela não tem a necessidade de chamar a atenção de um jeito ruim. E muitas vezes os pais acabam suprindo, muitos trabalham fora o dia todo, então eles tentam suprir essa falta dentro de casa com computadores, joguinhos, videogame. Isso influencia, de certa forma, o comportamento da criança? Com certeza. Então, para quem trabalha fora, saber que a criança está em casa, segura, né? Isso é uma tranquilidade e um conforto. Mas, por outro lado, isso impede a socialização da criança. O que a gente vê muitas vezes são jogos violentos, de brigas, de tiros, enfim, isso vai influenciar o comportamento da criança. É importante que as crianças elas convivam com outras crianças, que elas tenham essa aprendizagem social. Por quê? Porque quando eu interajo com
o outro me dá limite. Se eu fui agressivo, ele vai ficar com raiva, eu posso perder o amigo, então eu tenho que pedir desculpa, mudar o meu comportamento. Se eu estou interagindo com o computador, eu não tenho esse feedback social. Então isso também vai influenciar negativamente na aprendizagem da criança. Com quais atitudes que os pais precisam ficar atentos para ver se o filho, de repente, precisa de um acompanhamento profissional, né, de uma orientação de um psicólogo, alguma coisa? Tudo que foge à norma. O que seria a norma? Em alguns momentos a criança ela pode querer ficar sozinha, né? Ou tá cansada, ou teve um dia muito agitado, então querer ficar quieta não é problema nenhum. Agora, se frequentemente ela não quer sair, ela não quer estar com outras crianças, não quer ir para a escola, isso é indicativo de que algo não vai bem na interação com os colegas ou alguma questão da própria escola. Se eu me aproximo mais afetivamente do meu filho, se eu vou dar um beijo, alguma coisa e ele se esquiva, isso indica que algo na minha relação com meu filho não vai bem, porque ele se esquiva desse contato mais próximo. Então eu tenho que perceber assim, qual é o jeito normal de funcionar do meu filho e quando esse jeito muda, quando eu tenho uma mudança muito brusca. Ou por outro lado, ele sempre foi tímido. Tá, e isso está trazendo prejuízo, eu já não consigo entrar em algum grupo da escola para fazer as atividades, eu não quero participar de alguma atividade física porque eu não sei me colocar no grupo. Então aquela criança que ela foi tímida ao longo da vida dela e isso está trazendo algum prejuízo acadêmico, social, e isso também requer atenção. E as crianças que são muito quietinhas ou as que são muito agitadas, isso indica que elas precisam de um acompanhamento ou não? Então, hoje está na moda a hiperatividade, né? Aí uma questão que a gente tem que avaliar é qual o nível de tolerância dos adultos em relação à agitação das crianças. Porque se a gente vê antigamente, brincadeira de criança era subir no pé de manga, era brincar de pique-esconde na rua, e hoje a gente não tem mais isso. Então, essas crianças, elas precisam de atividades para liberar essa energia toda que elas têm. Na medida em que elas ficam em casa, no computador, no videogame, elas não se movimentam o suficiente. E isso pode aparecer na escola, onde eu tenho que ficar quieta, onde eu tenho que obedecer regras e limites. Então, nem sempre essa agitação, ela diz que tem algo errado com a criança. Às vezes pode ser uma intolerância dos pais a essa agitação que é normal da idade, ou em outros casos sim, pode ser uma patologia. Então, para encerrar, doutora, com as mudanças do mundo agora, hoje em dia, as crianças elas crescem muito rápido, né? Como que os pais devem agir para manter que os filhos tenham uma infância saudável, assim? Na verdade, eles têm que seguir o ritmo da criança. Então, muitos pais perguntam, eu devo falar de sexo? Não devo? Devo falar de drogas? Não devo? Eles têm essas informações fora. Eu não posso acrescentar, eu não posso trazer mais dúvidas para essa criança. Então, sempre eu parto das dúvidas da criança, eu parto daquilo que ela já sabe e esclareço essas dúvidas para a criança. Então, o cuidado dos pais é sempre estar atento, porque os filhos eles vão indicando as próprias necessidades deles. Mesmo porque fora, na escola, ou com os próprios coleguinhas, né, eles vão conversando sobre esses assuntos. Então é importante que os pais em casa também mantenham essa conversa além das brincadeiras, esse contato. Isso, porque assim, eles vão ter essa informação fora e não adianta negar que não, meu filho não sabe sobre sexo, meu filho não sabe sobre drogas, porque talvez a fonte de informação seja uma fonte negativa. Talvez o que ele saiba sobre drogas é que é muito gostoso e muito legal. Então vai ter que ter alguém que ensine para ele o outro lado. Por isso que muitas vezes os pais eles têm dificuldade em falar nesses assuntos e acham melhor se abster de tocar nesses assuntos, e é bem pelo contrário, é estar próximo ao teu filho, saber o que ele já sabe sobre aquilo e complementar as informações. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a você. E o Insight fica por aqui, até a próxima!